Shalom, tudo bem com vocês? Vamos apreciar aqui mais uma parte da nossa disciplina. E eu vou começar fazendo a seguinte pergunta. É preciso que a teologia do Antigo Testamento seja normativa? Estabelecer normas, regras, leis, código de conduta? Então essa é a questão que eu começo essa aula, essa pergunta. Tá? O que você acha? O que você pensa sobre esse assunto? A teologia do Antigo Testamento ela é normativa ou não normativa? Sim ou não? Aí vai depender da sua opinião. Nós vamos ver aqui alguns teóricos, alguns escritores são favoráveis a que a teologia do Antigo Testamento seja normativa e há outros que não são favoráveis a esta ideia. Então vamos discorrer aí sobre esse assunto. Pode o termo teologia ser usado para designar um estudo descritivo ou apenas fenomenológico da religião de Israel? Quer dizer, é só uma história das tradições religiosas? É só o estudo de um fenômeno? O Antigo Testamento é só um estudo do fenômeno religioso que começou lá com Moisés e depois foi desenvolvido pelos sacerdotes e exigida a prática da lei pelos profetas? Tem uma questão, pense sobre isso. Ou é preciso que a teologia seja normativa e correlata ao Novo Testamento e à teologia dogmática? Então, ela tem que estar relacionada, tem que estar alinhada com a teologia do Novo Testamento e com a teologia dogmática. Então, Então, para alguns pensadores, como eu já citei aqui para vocês, uns pensam nessa normatividade, outros recusam ligar o termo teologia a algum estudo descritivo histórico. É que teologia não está restrita só à descrição e à história. Eles insistem que a teologia é uma disciplina que implica experiência, compromisso e fé. Dentre esses escritores, eu vou citar aqui o Porto, Norman Porto. Para ele, a teologia é uma ciência normativa. Porto alegou que a teologia é uma disciplina ligada ao conhecimento de Deus. Ele vai afirmar que, na concepção bíblica, o conhecimento de Deus não significa mera cognição, mero intelectualismo, mera acepção intelectual ou assentimento intelectual. Esse conhecimento de Deus, descrito dentro da teologia do Antigo Testamento, envolve a emoção, envolve a vontade, envolve o ser das pessoas. Não somente o intelecto, mas toda a vida do indivíduo, né? Das pessoas que estudam o Antigo Testamento. Tá? Assim, a teologia bíblica, se ela não proporciona um conhecimento de Deus, ela, como objeto de estudo, tende a desaparecer na concepção do Norman Porto. Então, entendemos, a partir disso, que a tarefa da teologia do Antigo Testamento é tornar contemporânea e normatizar a mensagem teológica do Antigo Testamento.
Isso representa um distanciamento importante do propósito inicial feita pelo Philip Gebler lá na Universidade de Altdorf, quando ele estava proferindo a distinção, a separação da teologia dogmática da teologia bíblica. Teologia dogmática uma e teologia bíblica outra área outra disciplina. O Davidson ele vai dizer o seguinte, que teologia bíblica é o conhecimento da grande operação de Deus ao introduzir seu reino entre os homens, apresentado à nossa vista exatamente como na Bíblia. Uma citação do Davidson. É a demonstração dos grandes atos de Deus no decorrer da história do Antigo Testamento. E essa demonstração se deu entre os homens. O Wright disse que a teologia bíblica é o recital confessional dos atos redentores de Deus numa história em particular. Neste caso é a história de Israel. Então, fica assim, difícil definir teologia do Antigo Testamento de forma unânime. Nós vamos ter pessoas que pensam diferente, né? Para mim, a teologia do Antigo Testamento é normativa. Ela é descritiva no sentido de descrever os atos de Deus em relação ao seu povo de Israel. Tá? E segundo, é registrado, e outra a coisa que se apresenta na teologia bíblica, que é registrado no Antigo Testamento e a basear-se nisso, ela deve incluir todos os dados do Antigo Testamento. Tá? Então essa é a teologia. Na perspectiva de teólogos protestantes, esses dados limitam-se principalmente ao texto massorético, que é o texto hebraico, que tem os sinais massoréticos, que em português são as nossas vogais. Tá? A teologia do Antigo Testamento ela é, sobretudo, teológica. É um estudo sobre Deus. Ela não se preocupa meramente em recitar a história de Israel. Não é só isso. É mais do que isso. É um recontar daquilo que Deus fez com Israel e para Israel. Então, o Antigo Testamento é a escritura inspirada. Possui a mensagem de Deus para todos os tempos, todas as eras. A tarefa do teólogo é fazer a contextualização dessa mensagem e aplicar aos dias atuais. Quando se estuda o Antigo Testamento, é tirar lá, respeitar o seu contexto histórico, mas a aplicação prática é uma função daqueles que detêm o conhecimento teológico. Né? O teólogo é isso, ele dá vida ao texto sagrado. O teólogo ele faz o texto sagrado ter sua importância na atualidade. É um texto sagrado bíblico mais de 2000 anos atrás. Então, você pegar o exercício da teologia é fazer esse texto se tornar significativo, relevante para a sociedade atual. O Antigo Testamento é a escritura inspirada e possui uma mensagem do único e verdadeiro Deus para todos os tempos, para todos os povos e para todas as etnias, nações, em todos os lugares. A teologia do Antigo Testamento é uma reflexão de um corpo de textos escolhidos, né, pressupostamente falando, e a partir disso você faz uma interpretação e uma construção desses dados teológicos do Antigo Testamento, e essa
esse exercício de reflexão, interpretação e construção de dados tem que ser pertinente ao nosso período, à nossa era, à nossa sociedade, à nossa comunidade, ao povo para quem nós estamos falando, ok? Então a teologia do Antigo Testamento ela é normativa, descritiva, normativa. Ela descreve e tem norma. O método da teologia do Antigo Testamento. Então agora temos vários métodos para estudarmos a teologia. Nenhum método único, natural, não há nenhum método que é capaz de definir ou de descrever ou de expressar toda a verdade veterotestamentária. Tá? Não tem um método único. Normalmente se mesclam os métodos, né? Porque um método de estudo vai contemplar uma parte e não outra. A Bíblia é imutável, mas as pessoas que estudam fazem as suas interpretações. Então, se a gente fala de método, vem a pergunta: como devemos fazer uma teologia do Antigo Testamento? Como ela deve ser feita? Bom, a maioria das disciplinas aí, acadêmicas possui um modo natural ou inerente de apresentar sua matéria. Tá? As teologias dogmáticas costumam seguir algum tipo de tratamento sistemático lógico. Né? Utiliza muito o método texto-prova. Por exemplo, eu quero falar sobre a justiça de Deus. Sadak Elohim, ou Adonai. Então, eu pego um conjunto de textos e esse conjunto de textos vai fundamentar a ideia, o ensinamento que eu vou ter da justiça de Deus. Tá? E é um método lógico, né? Porque a teologia sistemática ela se utiliza da filosofia. As introduções ao Antigo Testamento, né, o panorama de Antigo Testamento segue a forma de estudar o Antigo Testamento através de um esboço natural de tratar assuntos gerais. Normalmente, quando nós estudamos a introdução ao Antigo Testamento, a gente vai trabalhar sobre o cânon, sobre inspiração, sobre integridade do texto, crítica, alta crítica, baixa crítica. Depois a gente estuda livro por livro da Bíblia. Isso é uma outra matéria acadêmica que se chama Introdução ao Antigo Testamento. Eu estou enumerando isso até mesmo para a gente compreender a diferença, que muitas pessoas costumam se equivocar ao dizer que a Introdução ao Antigo Testamento é o mesmo que a teologia. Não é, uma coisa é diferente da outra. A teologia do Antigo Testamento, porém, não parece possuir um método natural de apresentação do seu material. Não tem aí uma sistematização, uma organização pré-determinada. As mais antigas teologias bíblicas, ou teologias do Antigo Testamento, eles usavam um método sistemático. Né? O que é? Você pega a Bíblia, o Antigo Testamento, estuda em tópicos. Por exemplo, o que seria esse método sistemático? É o mesmo que é seguido pela teologia dogmática. Então você estuda a teologia, que é o estudo de Deus, a antropologia, que é o estudo do homem, a soteriologia, que é o estudo da salvação. Esse método sistemático era muito usado até 1935, aí pelo Kohler. A partir de 1975, o Gerhard Hasel disse que estava em voga 5 métodos principais distinguíveis, mas não mutuamente exclusivos. De acordo com Hasel, ele vai apresentar 5 formas, 5 métodos para fazer teologia do Antigo Testamento. Então, assim, você tem o método descritivo, o método confessional, o método transversal, o método diacrônico, o novo método da teologia bíblica. Posteriormente, esse método foi, esses 5 métodos, até mesmo pelo Hasel, dobrou, né? De 5 ele passou para 10. Tá?
Daí tem o método genético progressivo, sistemático modificado, que é o método que eu utilizo nas minhas análises de teologia do Antigo Testamento, e até mesmo do Ralph Smith. E tem o método dialético, que é um método tem como fundo, como base aí a dialética do Hegel. Bom, então o que eu apresentei são os métodos. O que temos mais de estudo do Antigo Testamento? Nós também temos chaves metodológicas no Antigo Testamento. Então são meios, né, de estudarmos o Antigo Testamento. Vou citar aqui o Walter Kaiser, que ele vai alegar ter encontrado um modo bíblico de fazer teologia do Antigo Testamento. Tá? Embora tal modo deva excluir todos os resultados garantidos da crítica da fonte. Quer dizer, essa crítica apagou os vinculadores textuais de cada avanço, em palavra, evento e tempo. E o Walter Kaiser, fazendo essa exclusão, ele volta na sua obra a estudar um método central unificador. Ele estuda a questão da promessa no Antigo Testamento. Ele estuda as alianças, ele estuda os pactos que Deus fez ao homem. Não é a mesma forma do Walter Eichardt, né? Ele tem uma outra perspectiva. Ok? A maior parte dos teólogos do Antigo Testamento não se convenceu pelas alegações aí do Kaiser. Elas não se dispõem a abandonar o uso da fonte, da forma, da história, da tradição, da crítica canônica ao fazer teologia do Antigo Testamento. Entretanto, as alegações que o Kaiser vai fazer ainda não foram todas ainda refutadas. Ele ainda tem um espaço aí nas prateleiras aí de muitos teólogos, muitos pastores, líderes em geral. Um outro autor que sempre cito é o Gerhard von Rad. Esse estudioso foi o primeiro a chamar a atenção para o estudo dos credos no Antigo Testamento. Ele, na obra dele, o problema do Hexateuco e outros ensaios. Essa argumentação vai apresentar, foi publicado no Brasil primeiramente em 2 volumes a obra dele. Se não me engano, agora já está tudo em um volume só. Tá? Ele vai fazer aquela defesa lá do Hexateuco, aí, que as pessoas... Nós não temos um Pentateuco, temos um os 6 primeiros livros da Bíblia seriam autores iguais, né? Então ele não tiraria o Josué do Deuteronômio, mas uma sequência. Há uma sequência histórica de argumentação, uma coerência, mas não vejo muito motivo para se brigar com relação a esses termos. Ok? Eu gostaria que ele vai fazer uma teologia a partir de uma confissão israelita de fé. Voltei. Confissão israelita de fé. O Conrad vai utilizar lá o texto de Deuteronômio 26, do 5 ao 9. 26, do 5 ao 9. Eu vou ler para vocês. Quando alguns irmãos morarem juntos, alguns deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto... 26, perdão, estou lendo o texto errado. 26, do 5 ao 9. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro, miserável foi meu pai e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu, até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz,
e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho, e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Então isso aqui é um credo. O Conrad até vai dizer que é uma confissão primitiva da fé israelita. É um credo que você crê, tá? Aquilo que você professa. Daqui ele tira muitos argumentos aí de compreensão para entender o ser de Deus. Ok? Na próxima hora a gente continua dialogando mais sobre as chaves metodológicas.